Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Eu gostaria de compartilhar aqui 2 versículos com a sua vida. Se encontram no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo o 1 e o 2, que diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Após o batismo de Jesus Cristo no Rio Jordão, pelo profeta João Batista, Jesus ele é impelido, ele é levado ao deserto pelo Espírito Santo. Ele vai ao deserto e uma das coisas que me chama muita atenção é que ele vai para o deserto, só que ele não vai vazio, ele já vai cheio. Lucas ele diz que quando Jesus está descendo as águas, desce orando, o céu se abre. Quando o céu se abre, uma voz ecoa, dizendo: Este é meu filho amado em quem eu tenho prazer. O Espírito Santo desce numa forma corpórea de uma pomba. E Jesus Cristo ali, ele é revestido, cheio do Espírito Santo. Quando ele é cheio do Espírito Santo, ele vai para o deserto. E aqui eu entendo outra coisa, tiro outro aprendizado para nossas vidas. Que guerra, deserto, os altos e baixos da vida da gente que a gente enfrenta no dia a dia, principalmente as tribulações, a gente não pode enfrentar elas vazias. A gente não pode passar por esses desertos vazios. Guerra não se enfrenta sem a presença. Guerra se enfrenta com a presença de Deus. Eu lembro dos filhos de Eli, onde se prostituíam na frente do templo, onde não era corrigido pelo seu próprio pai. E os filhos de Eli são sacerdotes, porque vêm de uma linhagem sacerdotal. Só que eles estão com a arca na mão. A arca simbolizava a presença de Deus. Eles estão com a arca, mas estão negligentes. Eles vão para a guerra e vão levando a arca que simbolizava a presença de Deus, mas eles estão sem a presença. Quando a gente, mesmo estando com a arca, mas estando fora do alinhamento da palavra, a gente está sem a presença e isso é um risco para nossas vidas. Isso nos torna presa fácil para o inimigo, porque a gente está sem um revestimento, e a palavra de Deus diz que ela é um escudo para aqueles que o confiam. Os filhos de Eli, eles foram para a guerra, levando a arca, achando que tinha a presença. E guerra não se entra sem a presença de Deus. Deserto não se vai vazio. Deserto a gente passa cheio da presença do Espírito Santo. É por isso que a Bíblia Sagrada diz que a gente deve edificar a casa sobre a rocha, que é Jesus Cristo. Quando vem pancada por cima, que é a chuva, pancada pelo meio, que é os ventos, e a correnteza por baixo, que são as tribulações da vida, a gente está firme. Pode até bombear, mas não cai. Pode até tremer nas bases, mas não se destrói. Comparado com a casa construída na areia. Quando a enchente vem, leva tudo. É a pessoa que não está firmado na palavra. É a pessoa que não tem alinhado seu coração com o coração do Pai. É a pessoa que tem quebrado princípios bíblicos. Porque não adianta dizer eu sou de Deus, eu conheço Deus, Deus está comigo, e quebrar princípio. Tem outras coisas. Só que voltando a falar de deserto, Jesus Cristo foi tentado, ele foi tentado todos os dias. E ele venceu a tentação, mas ele venceu porque ele estava cheio. Ele venceu porque ele estava cheio não do mundo, mas do Espírito Santo. Ele venceu porque ele estava tomado pela presença. O diabo deixou pelo espaço de tempo, se ausentou. Outras vezes veio de outras formas tentá-lo. Mas Jesus Cristo, depois de tentado, recebeu o galardão, porque foi servido pelos anjos. A tentação, quando ela é vencida, ela gera um peso de glória.
A coroa da justiça desce sobre as nossas cabeças. Nós somos tentados 24 horas. Somos tentados dia após dia. E cabe a nós ceder ou não. Depende da gente se a gente vai enfrentar essas tentações vazio da presença de Deus ou cheio da presença de Deus. Vazio de Deus e cheio do mundo. Que nesse dia essa palavra possa falar com você.